Fala galera, tudo bem? Sorteados os confrontos das quartas da Champions, sempre aquele momento bastante esperado, a gente já sabe quais são os confrontos, inclusive o chaveamento até a final, e com várias possibilidades de grandes cruzamentos também, projetando semis, podendo ter confrontos entre equipes dos mesmos países, inclusive, enfim, vamos primeiro para os jogos das quartas, porque claro, sempre tem muita coisa pra gente falar, indo na ordem do sorteio. Primeiro, Chelsea e Real Madrid, é uma repetição da semifinal da temporada passada, um duelo em que o Chelsea foi muito superior, né? O Chelsea conseguiu se impor sem dar muita chance ao Real Madrid no duelo da temporada passada. É difícil saber exatamente qual vai ser o cenário para essa temporada, embora não esteja longe, né? Diferente de quando acontece o sorteio das oitavas, por exemplo, mas com tudo que está acontecendo no Chelsea, todas as sanções, os impactos que isso acaba trazendo para o dia a dia do Chelsea, as incertezas, não só em relação à venda do clube, mas em relação ao funcionamento do clube, que acaba sufocado pelas sanções também. Então toda a dúvida sobre a condição do Chelsea para botar torcida dentro dos estádios, já que está proibido de vender ingresso, por exemplo, isso tudo acho que gera uma certa turbulência que cria dúvidas, deixa dúvidas no ar. Ainda assim, se a gente olha para o que foi o Chelsea nos grandes jogos, desde a temporada passada, no comando do Tuchel, acho que é um dos adversários mais difíceis de enfrentar pensando em jogos grandes. Talvez fosse o time que mais gente quisesse fugir dentro desse sorteio. Claro, mesmo entendendo que na atual temporada você vai olhar para Manchester City, para Bayern, para Liverpool e apontar possivelmente como os 3 melhores times da temporada até aqui, por mais que o Bayern tenha oscilado nesse último mês também. Mas então é um confronto duríssimo, dificílimo de apontar qualquer tipo de favoritismo. Na temporada passada, a imagem recente que a gente tem é de um Chelsea sendo bem superior, passando sem deixar qualquer brecha diante do Real Madrid, mas qual vai ser exatamente esse Chelsea para essas partidas das quartas? E do outro lado, qual vai ser exatamente o Real Madrid que a gente vai ver? Um Real Madrid que sofreu bastante no confronto contra o PSG e conseguiu uma classificação com uma virada absurda na reta final, resgatando e reforçando a ideia de que ali tem jogadores que podem crescer nos momentos mais importantes e que podem decidir jogos, decidir os confrontos mais importantes. Mas se a gente for olhar do ponto de vista coletivo, não foi uma boa versão do Real Madrid que a gente viu no confronto contra o PSG nas oitavas. Enfim, acho que é um confronto muito equilibrado. Se a gente for olhar para a solidez do trabalho, olhando para jogos grandes, e principalmente pelo retrospecto do confronto recente, acho que a gente tende a olhar para o Chelsea talvez com ligeiro favoritismo. Mas essas dúvidas no ar em relação à questão fora de campo, que acaba levando para dentro de campo as dúvidas também, acho que isso dá uma igualada. O confronto seguinte, que acaba sendo a sequência do chaveamento, né? Esses dois jogos estão do mesmo lado da chave, é o duelo também entre um inglês e um espanhol. Manchester City e Atlético de Madrid. E aí tem um duelo muito interessante do ponto de vista de treinadores, de estratégias, de estilos diferentes, Simeone contra Guardiola. Do ponto de vista de adaptação ao adversário, acho até que pro Atlético de Madrid, evidentemente todo mundo quer fugir do Manchester City. É claro que é um time dos mais dominantes do futebol mundial já há alguns anos, embora não tenha conseguido o título da Champions ainda, é um time que está ali, todo ano chegando perto, se aproximando e se consolidando dentro de um trabalho que é indiscutível do Guardiola. Agora, para o Simeone, se a gente olha para as oscilações do Atlético ao longo dos últimos anos, quase sempre o tema é ficar numa certa zona de conforto, podendo ter uma abordagem mais defensiva, ou tentar ser um time capaz de mostrar maior repertório ofensivo. E o Atlético tem elenco para isso, né? Tem um elenco bastante forte, inclusive, e a gente viu diante do Manchester United sinais de um time também capaz de construir, como no lance do gol da classificação com o Renan Lodge, um lance que nasce de uma ótima saída de bola, troca de passes desde a defesa. Agora, é evidente que num duelo entre City e Atlético de Madrid, a posse de bola vai ser do Manchester City, a iniciativa vai ser do Manchester City. E eu não sei se o Atlético de Madrid se incomoda tanto com isso, não. Não estou falando no sentido de achar que vai ser algo fácil, é evidente que não. Mas estou falando no sentido de que, pro Atlético, poder não ter essa responsabilidade de ter que se impor, talvez seja até algo positivo, no sentido de priorizar o lado da defesa da própria área, de fechar espaços, de tentar aproveitar momentos de saídas rápidas, momentos de contra-ataques, para tentar castigar o Manchester City, que tem sido muito sólido em basicamente todos os aspectos. Então é muito difícil hoje imaginar um time que entraria como favorito contra o Manchester City dentro de um confronto na Champions.
Até por isso, o City é o favorito. Mas acho que esse duelo Simeone e Guardiola sempre traz aspectos interessantes para a gente observar na forma como o Atlético vai escolher se defender, nas adaptações táticas para se defender contra um Manchester City que tem cada vez mais, se a gente olha esse último ano, né, na temporada passada, agora mais ainda já não tendo o Agüero, mas é um City que tem diferentes jogadores circulando na faixa central, sem abrir mão dos jogadores que abrem bastante o campo, dando velocidade. Então a gente fala de características muito diferentes, podendo ter Phil Foden, Bernardo e De Bruyne circulando por dentro. Como vai ser essa vigilância, como vai ser essa atenção do ponto de vista defensivo do Simeone a um ataque que não necessariamente preenche a sua defesa, mas que congestiona muito o seu meio-campo. O Atlético atualmente tem jogadores de muita qualidade para essa faixa de meio-campo, não só na marcação, mas também para ficar com a bola, para superar uma primeira pressão. Como vai ser o comportamento sem bola do Manchester City para pressionar a partir do momento em que perde a bola, impedindo saídas para contra-ataque do Atlético de Madrid. Acho que tem vários elementos muito interessantes num choque como esse. Indo para o outro lado da chave, o primeiro duelo sorteado foi entre Villarreal e Bayern, e aí é claro que a gente tende a apontar um favorito claro para o Bayern, né? Um favoritismo muito claro para o Bayern, mas eu confesso que esse era até um dos jogos que eu projetava como um confronto que pode dar jogo e pode ser interessante entre os cruzamentos que todo mundo tratava como os caminhos mais fáceis, né? Sempre isso entre aspas, né? Benfica e Villarreal eram os times que certamente mais gente queria enfrentar. Isso não significa que sejam jogos fáceis ou ganhos antes de começar. Vamos lembrar que o Bayern nesse último mês e meio, foi um time extremamente vulnerável em transições defensivas. Com mudanças na defesa, um Upamecano que caiu de rendimento, um Sully que acabou virando até muitas vezes esse zagueiro central, preocupado com as transições defensivas, tendo Pavard de um lado, Lucas Hernandes do outro. O Sully agora também sofrendo lesão. Então assim, o time do Nagelsmann já teve momentos melhores dentro da temporada. É um time fantástico? Quando a gente olha para a capacidade ofensiva, para a maneira de se impor, sem dúvida nenhuma, e mostrou isso na primeira metade da temporada. Agora, vai enfrentar um Villarreal, que é um time que tem um treinador com uma enorme capacidade estratégica, que certamente vai precisar se adaptar do ponto de vista defensivo, e a gente viu um pouco dessa adaptação contra a Juventus. Vamos lembrar, o Villarreal já eliminou a Atalanta num confronto direto na última fase da fase de grupos, na última rodada, e depois a Juventus nas oitavas. Então é o Villarreal que vem de temporadas importantes no ambiente europeu, primeiro na Europa League e agora na Champions, chegando até as quartas. É claro, tem uma diferença de nível aí, de expectativa, de cobrança de investimento, tudo isso existe, não dá para tirar o favoritismo do Bayern não, mas acho que o Villarreal pode fazer jogo, pode fazer um jogo interessante, se defendendo em primeiro lugar. De que forma vai se defender contra um Bayern que ataca com basicamente 5 atacantes, né? Tem usado, por exemplo, Coman e Gnabry como alas, e aí você tem mais Thomas Müller, Sané, Lewandowski e outras opções, né, por dentro. Então, o Villarreal muito provavelmente vai precisar se defender se adaptando a uma linha com 5. Fez isso contra a Juventus, né? Quando começou a sofrer, o Jeremy Pino primeiro foi puxado para a linha de 5 e depois o Lo Celso puxado para uma segunda linha com 4. Mas o Villarreal também vai precisar agredir. E o Bayern tem cedido contra-ataques com bastante frequência quando a gente olha para esses últimos 2 meses. E o contra-ataque do Villarreal pode ser muito perigoso. Com Chukwueze, com Pino, com Daniuma e com o Gerard Moreno, que é fundamental para sustentar essa bola na frente, para ganhar uma primeira dividida, para conectar essas saídas da defesa para o ataque. Além, é claro, dos papéis importantíssimos de Parejo e Capu, como os caras que dão todo o equilíbrio ao time, com e sem bola, os dois meio-campistas centrais. Então esse duelo nessa faixa também tende a ser muito interessante. Do outro lado tem um Kimmich capaz de controlar qualquer nível de jogo em termos de posse de bola, distribuição. A gente tem visto diferentes composições para esse meio-campo, especialmente pensando ao lado do Kimmich, até por lesões, por exemplo, do Goretzka, que seria o titular. Então, Musiala, o Sabitzer, que ainda não se firmou. Enfim, é um Bayern que deve jogar em cima. É um Villarreal que pode se adaptar para tentar segurar, e se conseguir, e esse é um desafio muito grande, se conseguir segurar esse volume ofensivo do Bayern, tem capacidade para incomodar nos contra-ataques um adversário que tem ficado mais exposto. Ainda é claro que, mesmo quando o Bayern está mais exposto, ainda tem um Neuer capaz de salvar, de evitar gols e de manter o time nas partidas. O Bayern goleou o Salzburg no jogo da volta, foi até um jogo bastante específico ali, se a gente pensar no andamento da construção dessa goleada. Nem era um primeiro tempo para a goleada que acabou virando, mas o jogo da ida tinha sido extremamente difícil, com o Salzburg sendo melhor no primeiro tempo, né? Vale lembrar isso também. No segundo tempo o Bayern conseguiu reagir.
Então, aspectos táticos também legais de observar nesse confronto. E por último, o duelo entre Liverpool e Benfica. Benfica foi provavelmente a grande zebra das oitavas, né? O Ajax era favorito, tinha feito uma grande fase de grupos, era um dos times mais interessantes de observar nessa temporada europeia, ainda que o nível recente não fosse o mesmo dos melhores momentos da temporada, e a gente viu um Benfica se defendendo e tendo saídas mais diretas, tentando e precisando bastante no primeiro jogo, muito com Rafa Silva sendo importante no segundo tempo para dar velocidade pelo lado direito, mas um Darwin Núñez importantíssimo para ganhar os duelos, prender a bola na frente, batalhar seja por dentro ou pelo lado esquerdo, já que ele acabou sendo empurrado para o lado esquerdo nos momentos em que o Yaremchuk entrou para ser esse centroavante, ou seja, um time pensando na força desses duelos para se estabelecer no campo de ataque e buscar contra-ataques também, um Gonçalo Ramos importante nessas variações, ora como segundo atacante, como um meia central, como um meio campista que compõe a marcação um pouco mais recuada. A questão é que o Liverpool tem dado muito pouca chance na Champions, quando a gente olha, embora tenha tido dificuldades contra a Inter, né, e era natural que tivesse, porque a Inter também tem jogado num nível altíssimo, e foi um jogo em que o Liverpool teve dificuldades para encaixar sua pressão lá em cima, para tentar incomodar uma saída de bola, que é o ponto forte da Inter, atrair para acelerar cruzando o campo. O Liverpool não conseguiu encaixar sua pressão dessa forma. Na fase de grupos conseguiu, e conseguiu muito bem para ser avassalador, inclusive contra outro português, o Porto. Então assim, é claro que o favorito aqui também é o Liverpool, é um favoritismo amplo, em tese, embora o Benfica já tenha superado também um adversário que era bastante favorito quando foi sorteado para enfrentá-lo. Vai ser um grande desafio para o Benfica do ponto de vista de intensidade de jogo, de ritmo de jogo, acho até diferente do Ajax nesse aspecto. É um Liverpool que vai exigir muito fisicamente também e que tem jogadores que controlam muito bem a faixa central, e acho que aí passa um duelo chave para entender se o Benfica vai conseguir encaixar saídas ou não. Aliás, dois, né, duelos. Se a gente pensa em Fabinho e Van Dijk como caras que protegem o centro do campo de um Liverpool avançado para pressionar em cima, um Benfica que vai tentar saídas mais diretas, são duelos bem difíceis. Por mais que um Darwin Núñez seja incansável batalhando pela bola, que tenha mobilidade, que tenha força, batalhar com o Fabinho por essa segunda bola, batalhar com o Van Dijk nos duelos diretos, nada disso é fácil. Então é um Liverpool, sim, capaz de dominar bastante os jogos, além da qualidade para construir, seja com o Alexander-Arnold armando pelo lado, lançando, passando, organizando o jogo, seja pela capacidade de um Salah desequilibrar no setor do Grimaldo, que vai travar essa batalha com ele por ali, seja pelo que oferece o Luiz Dias, e aí tem um ponto importante, né? Luiz Dias na primeira metade da temporada estava no rival do Benfica, estava no Porto, e agora virou um elemento importante com impacto rápido pelo lado esquerdo do ataque, mas um Liverpool que tem outras opções, né? Então você pode ter um Sadio Mané por dentro, ou você pode ter Firmino, ou você pode ter Diogo Jota. O Liverpool tem jogadores que mudam as características e o funcionamento desse ataque. Deve exigir muito do Benfica, de novo num comportamento defensivo. A gente viu o Benfica, na maior parte do confronto contra o Ajax, se defendendo no jogo da volta, aproveitando uma bola parada para ganhar a partida e conseguindo evitar tantas chances claras do Ajax. Esse foi um grande mérito do Benfica na partida de volta. O primeiro jogo já tinha sido bem mais aberto, né? Um cenário diferente até do segundo. Enfim, não é fácil repetir esse tipo de funcionamento diante do Liverpool, porque tem uma capacidade física bem superior à do Ajax, de ganhar duelos, de pressionar, de ganhar segunda bola, de se estabelecer no campo de ataque e não deixar que você tenha grandes saídas. Acho que esses são alguns dos grandes desafios para o Benfica no confronto que tem o Liverpool como favorito. E aí, projetando mais para frente, pensando no chaveamento, de um lado dá para imaginar um confronto mais esperado do ponto de vista de favoritismo, Liverpool e Bayern, seria uma super semifinal, né? Se a gente olhar para o nível recente das duas equipes, pelo que seria esse embate. Do outro lado já é muito mais difícil tentar fazer qualquer tipo de previsão. Pode ter uma semifinal inglesa, um Manchester City e Chelsea, pode ter um derby de Madrid, um Atlético de Madrid e Real Madrid, são possibilidades, e pode ter, evidentemente, aí o outro tipo de cruzamento, com o Atlético de Madrid, de repente, passando pelo Manchester City, e aí o Chelsea passando pelo Real Madrid, um Atlético de Madrid e Chelsea, ou um Real Madrid e Manchester City, enfim, são as possibilidades de cruzamentos do outro lado da chave. Acho que um lado está bem mais difícil de prever do que o outro, mas acho que, como sempre tem coisa legal para criar expectativa e esperar esses jogos que vêm por aí nas quartas da Champions. O espaço está aberto para vocês, eu sei que vocês adoram palpitar, então já vai ter gente falando aí todo o chaveamento até o final. Fiquem à vontade,
Quero saber também outros elementos importantes nesses duelos, nesses embates, questões táticas, para a gente já criar essa expectativa mais para frente quando chegarem os jogos. Um abraço para todo mundo, até a próxima.